Recomendo o cast, pode confiar. Recomendo o cast pra conectar. Recomendo o cast, é relação, negócio, ideia, evolução. Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Recomendo Cast, diretamente da Belga Produções, dentro aqui da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, levando para você o melhor conteúdo empresarial deste universo. Vocês sabem que a Artemis chegou lá na Lua e levou o Recomendo Cast, meu, pode acreditar, porque a gente é muito, muito bom. E hoje é o seguinte, eu quero saber de você, empresário. Não importa se você está começando, se você é um pequeno, médio ou grande empresário. Propriedade intelectual, a sua marca, o seu conteúdo, tudo que você faz, será que está protegido? Você tem um advogado empresarial que olha para os contratos da sua empresa e diz para você, olha, aqui tá bom, aqui não tá, esse contrato que você assinou mais vai te prejudicar do que vai fazer você prosperar? Pois muito bem, quem vai trazer muita luz sobre esse tema é a nossa querida advogada Camila Catanho. Seja muito bem-vinda, maravilhosa! Faz barulho! Então, é exatamente isso, né? Toda empresa, mesmo quando ela está começando, precisa sim do contrato, porque você está dedicando a sua vida, as suas horas, né? Seu dinheiro, é muito esforço ali que você está trabalhando para trilhar, né? E construir uma história, né? Que vai ser ali o sustento da sua família, que depois vai passar para outras gerações, para você correr o risco de, às vezes, uma briga com um sócio, uma briga com um fornecedor, alguma coisa meio desonesta, às vezes até de um cliente, de uma outra pessoa no mercado, fazer tudo vir por terra. Isso não pode acontecer. Perfeito. Né? E a gente protege isso exatamente no primeiro contrato de nascimento da empresa, no contrato social da empresa. O contrato padrão ali que o contador vai te dar, por exemplo, cláusulas para você resolver um conflito com o seu sócio. E quase nem tem conflito com sócio, né? Não, né? Nem acontece, imagina, né? Porque é tão tranquilo empreender no Brasil. Nem, né? Cá, só fazendo um adendo aqui nessa questão de contrato, que é o seguinte, muitas vezes a gente faz sociedade com o melhor amigo, mas é aquele melhor amigo que a gente sai, que a gente vai passear, mas não é aquela pessoa com quem a gente trabalha diariamente. Aí que mora o perigo, aí que as coisas começam a dar ruim. Como que a gente estabelece um contrato social que ele seja justo? Tem várias formas, né? A gente vai estabelecer, primeiro assim, até essa questão de ser amizade, o contrato até vai dar clareza para isso, porque assim, por exemplo, seja no contrato social, seja num acordo de sócios, que é, né, um documento aí anexo, não ao contrato, mas, né, um dos documentos aí empresariais, a gente vai colocar, por exemplo, os deveres de cada um na sociedade. Então, assim, quando alguém não cumpriu esse dever, o que vai acontecer? Né? E aí a questão, né, das formas de resolução de conflitos. Tem várias formas. Por exemplo, se a função de uma pessoa é cuidado operacional, então a gente pode estabelecer que ela vai ter mais peso nas decisões do operacional. Se outra pessoa é do comercial, as decisões dela vão ser mais peso no comercial, né? E aí estabelecer uma lógica, mas a questão isso vai estar de acordo com o seu entendimento que você pensou para a sua empresa, com a sua realidade, porque quando você está fazendo o contrato, você que vai estar estabelecendo. Se você não fizer nada e deixar para esse conflito ir para o judiciário, quem vai estabelecer é o juiz, que não conhece absolutamente nada da sua realidade, do seu mercado, da sua história, não estava lá no dia a dia da sua empresa. Perfeito. Então, assim, vale muito a pena você pensar e estruturar isso, porque até é uma questão de montar processos e organizar a sua empresa, vai te ajudar nisso também. E cá, dentro desse, quando a gente fala de montar todos os processos e tudo mais, um advogado empresarial, ele consegue trazer isto, porque a gente falou, as empresas começam no teste. Puxa, deu certo, começa a vender informalmente, fazer algo informalmente, deu certo, vamos formalizar a empresa. Eu sempre digo que a gente precisa ter o escritório de contabilidade e o advogado empresarial
para já ser 2 pilares estruturais muito fortes. Conta um pouco a importância do advogado nesse cenário de constituição. A gente falou aqui dos contratos, mas talvez um passinho antes dessa constituição, dessa consultoria mesmo para iniciar a empresa. Exato. Um advogado, no Brasil existem vários tipos de sociedade que você pode abrir. O advogado, ele tendo a oportunidade de atuar antes, ele vai te ajudar até a escolher qual que é o melhor tipo de sociedade para o seu cenário. Uma coisa que é muito comum no Brasil, uma pessoa entra com dinheiro, outra pessoa entra com serviço. E ele abre uma sociedade o quê? Limitada, o que não poderia, porque uma sociedade limitada, os dois deveriam entrar com capital. Então, você já tem um problema aí na constituição da sociedade. Então, e aí, lógico, se isso for mais para frente, isso pode ser alegado, pode ser uma causa de nulidade, pode ser uma fraude, pode ter até implicações tributárias. Se tudo der certo, ok, tudo ótimo. Mas essa questão, né? Você vai querer esperar que tudo dê certo? Você vai apostar ali o seu trabalho de uma vida inteira, imaginando que sempre tudo vai dar certo? Né? A gente sabe que conflitos acontecem, às vezes as pessoas, né, a vida transforma as pessoas casam, as pessoas mudam aí, né, de propósito, e isso às vezes acaba distanciando e gerando um conflito. E a grande maioria das empresas, elas são familiares, a gente tá falando aqui de amizades, mas aí vem os agregados. Ou esposa, ou marido, filho, sobrinho. E eu sempre digo que numa empresa familiar, ela não é um cabide de emprego. Ou aquela pessoa tem aptidão para ela fazer a função que está sendo atribuída, ou também não adianta. E aí os conflitos aparecem. Exato. E muito, né? Exato. Aí o conflito fica na empresa, fica em casa. Aquele almoço de família do domingo vira uma beleza, né? Exatamente, né? Aí acaba que a empresa tem um divórcio, tem tudo, né? Ou prospera tudo. Tudo. Então, assim, a gente vem exatamente para tentar equilibrar isso, né? E aí, nessa parte familiar também, o que está muito na moda agora, holding, né? Mas aí, se você fala de holding, se você não fizer uma holding de uma forma legal, tem muitas aí decisões do tribunal que estão, por exemplo, falando que a distribuição de lucros da holding está errada, tá fazendo de forma ilegal, é uma forma aí de sonegação de imposto, e aí o que acontece? Eles invalidam tudo e você tem que pagar tudo com juros, correção monetária, multa, todos os problemas. Então, o que você fez ali para você ter uma economia e uma segurança acaba virando calcanhar de Aquiles. O que é uma holding? Que talvez as pessoas ainda não saibam, é algo que vem crescendo. Conforme as empresas familiares entram nos seus no planejamento mesmo, seja de sucessão ou mesmo de proteção desse patrimônio, qual o principal papel de uma holding? A holding, ela vai, né, transferir ali o patrimônio da família para uma empresa, da pessoa física para uma pessoa jurídica, né? Essa holding, ela pode também ter sócia de outras empresas, né? Pode ter várias funções. O mais comum aí, quando a gente está falando de holding, né, para essa questão de herança e para diminuição de imposto imobiliário, é uma holding imobiliária, tá? E aí a gente tem as regras societárias que, de acordo com o tipo societário que você vai escolher, aí você consegue uma diminuição de imposto de renda, você consegue instituir legalmente que você vai ter, por exemplo, uma distribuição desigual de sócios, você consegue planejar as transferências das cotas dessa holding ao longo do tempo, e aí se você transferir todas as cotas da holding, por exemplo, para os seus herdeiros, quando você falecer, eles não vão precisar fazer o inventário, porque, né, ali documentalmente eles já vão ser donos. Sim. Né? E aí você gera uma economia, mas tem que ser feito da forma correta. Exato. Porque senão, né, o que a gente vê muito, essa questão, não são feitas boas cláusulas aí de distribuição de lucros, né, ou às vezes a pessoa esquece de fazer a distribuição das cotas, então você não evita o inventário, porque se você não distribuir as cotas antes dos proprietários falecerem, você vai ter que fazer, a junta comercial não vai fazer, tem nenhum documento que
que dê embasamento ali para aquela transferência. É um planejamento vai ter mesmo, que gerar, né? exato. É um planejamento. Então, ano após ano, você vai fazendo, passa as cotas para os herdeiros, você vai ajustando esse contrato, não é isso? Exato, só que ao mesmo tempo você também tem que deixar ali os donos originais ali do patrimônio Isso. seguros, né? Uhum, Então, isso. ter ali alguma Usufruto, cláusula que ele... como é que funciona? É isso, né? Exatamente, algum tipo de distribuição de lucros ou algum tipo de dividendos, empréstimo, vai ter que ter algum instrumento ali, que aí a gente vai determinar caso a caso qual que é o melhor, né? Existem várias opções, Sim. para a gente conseguir tanto fazer a transferência, quanto também não deixar totalmente descoberto ali os pais, porque essa questão, né? Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Presta atenção, não é assim que você vai dar golpe nos seus pais. Não é assim, não é, cara? Exato. Aos pouquinhos eu vou tirando a autonomia do papai e da mamãe, e quando eles verem, ó, é tudo meu. Não é assim. Pronto, exato. Papai e mamãe, se você está preocupado com o patrimônio que você já criou, ó, fala com a Camila para ela poder te auxiliar, não é? Exato. E você, ou segunda geração, não acha que vai torrar os dinheiro do pai e da mãe que se matou de trabalhar e acha que tá tudo certo? Não é assim não, vai lá trabalhar, viu? Não é? Pois é. Ah, A situação do pai e da mãe que quer, por exemplo, briguei com meu filho, quero deixar tudo pro meu neto. E aí vou fazer uma distribuição aqui de herança e ninguém vai saber. Aí eu falo, bom, você tá preparado, né? Que quando você falecer, sua família vai entrar em guerra. Então, a conversa que a gente tem ali no escritório também, porque às vezes é isso, né? Eu quero proteger ali a minha família para que meus filhos não gastem o patrimônio e tal. Então, é uma coisa que tem que ser pensada e que se você pensar em holding, aí não no aspecto societário jurídico, mas se você pensar ali o que todo mundo fala de holding familiar, para realmente para uma família, você pensar em tomar essa decisão também como família, com a participação de todas as pessoas interessadas e uma conversa mínima aí, para depois você não gerar novas discussões, brigas e processos, porque, né, a gente tem ali o princípio, né, de acesso à justiça, que, segundo a Constituição, todas as situações podem ser levadas pelo judiciário. Você não precisa ter razão, o juiz pode negar, mas ele não pode pedir o acesso, né? Um dos princípios ali básicos do Estado de Direito. Então, você vai fazer uma coisa ali que é totalmente fora do padrão, da caixinha, pode ser contestado também. Então, exato, e aí? No final das contas, é aquela situação de você tentar evitar o problema. Exato. Que a gente vê de forma muito comum, né? Putz, abriu o inventário, ficaram putos. Brigou. É um planejamento. E talvez aí entre o principal cuidado, que no final das contas, independentemente da questão do CNPJ, eu sempre falo que tem o CPF por trás desse CNPJ. Existem os laços de familiares, brigar com um com o outro é inevitável, porque a vida é isso. Não é para você deixar de falar, não é para você ser mau caráter, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas a gente também precisa lembrar que existem as pessoas, né? As emoções. Exatamente. Então, né, hoje em dia na empresa a gente está discutindo aí questões de NR1, de saúde mental de funcionários. E tem os sócios também, e tem a diretoria também. Né? Fale sobre isso, porque a gente não lembra disso. Né? Que às vezes tá mais sobrecarregado às vezes do que um funcionário, principalmente em empresas menores no Brasil, né? Você vê que às vezes o empresário ele paga a folha de pagamento e ele não se dá o prolabore, né? Uma situação aí muito comum. Então aí também a gente olhar para esse ponto aí, né? O que a gente pode fazer aí? Como é que o jurídico pode ser um parceiro da sua empresa e te ajudar até na tomada de algumas decisões para isso ficar mais leve para você, né? Para você ficar um pouco menos preocupado e às vezes abrir os olhos para algumas oportunidades e situações que você, por não ser um advogado,
né, não veria, né? E também por às vezes estar muito inserido na sua operação, né? A gente consegue sempre trazer ali um olhar de fora, né? Quase que de que um às vezes mediador. Chega a entrar como se. Não, um mediador, um conselheiro, talvez. isso, acho que Um conselheiro, né? Dependendo da situação. dependendo da situação, pode ser mediador se Uhum. realmente houver um conflito, sim, geralmente a Sim. gente faz às vezes de mediador, mas assim, no dia a dia, quando não há conflito, a questão de conselheiro mesmo, a questão de pensar, poxa, às vezes eu coloquei ali uma meta no meu comercial que eu quero muito vender para uma empresa grande, para uma empresa, eu tô com um alvo muito certeiro em uma empresa específica. E aí eu esqueço de olhar, por exemplo, questões de compliance, que é uma régua de contratação da empresa. Ela não vai contratar ninguém que não cumpra o compliance XYZ. Uhum. Então, por exemplo, já é uma questão que o jurídico pode ajudar. Ele pode decidir junto com você o que você vai fazer aqui na sua empresa para não ser um gasto. Não é só por uma questão de burocracia, não é só por uma questão de é o politicamente correto. Não, o que na estratégia do que você quer para o futuro faz sentido para você? Para você investir no jurídico, investir no compliance e pensar assim, que contratos que você quer fazer, o que faz sentido você proteger para a sua empresa, o que faz sentido, às vezes, você deixar como uma coisa aberta e diferencial para os seus clientes, que você não vai cobrar, Uhum. né, de uma forma, vai cobrar indiretamente, né? Então, todos esses pontos, essa questão que aí permeia a parte societária, permeia a parte de contratos, compliance, a parte de propriedade intelectual, todos esses temas aí que estão sempre em conversa, assim, dentro de uma empresa, né? Dentro de uma empresa a gente tem questão tributária, questão trabalhista, né? Todas as áreas, e aí olhar ali um pouquinho para cada uma, a parte de licitação também, a parte de venda para o governo, que também tem que estar com a casa toda arrumada, porque se você ganhar uma licitação, e aí um mês você tem lá, esqueci de pagar a guia do FGTS desse mês, e você não entrega lá a certidão que está tudo certo, a prefeitura suspende seu pagamento, o ente público suspende seu pagamento. E aí, como é que tá o seu fluxo de caixa? Aguenta, não aguenta? Então, assim, a casa tem que estar muito bem arrumada, né? Para você poder crescer. Não, absolutamente perfeito tudo isso. E a gente, antes de eu entrar na propriedade intelectual, eu lembrei de uma questão aqui. Geralmente as empresas, quando elas começam a crescer e aí elas ganharam corpo e tudo mais, a gente sempre vai olhar como objetivo vender para um grande player. A gente deseja estar dentro de uma grande vitrine. Ao mesmo tempo, essa grande vitrine, ela tem um contrato muito predatório com o fornecedor. E muitas vezes a gente se submete, ou por falta de conhecimento, ou por achar que é assim mesmo. Uhum. Até pra gente, dá pra conversar dá pra ajustar esse contrato para ele ser menos predatório. Acho que é olhar para esse cenário. Dá. Assim, tem algumas cláusulas que, por exemplo, são cláusulas que são empresas multinacionais. Ela tem uma regra de compliance que é da sede, e aí algumas cláusulas naquele contrato são imutáveis. Se você quiser contratar com aquela empresa, você vai ter que se submeter a essas cláusulas. Mas aí também existem outras regras que dá para a gente flexibilizar de acordo aí com quanto também a empresa, né? É uma questão negocial. Então, quanto a empresa está interessada na sua solução, quantos concorrentes existem, né? Todos esses outros pontos. E o que sempre dá para fazer em todas as situações? O seu lado. Então, entender o que é predatório naquele contrato e já se proteger. Então, por exemplo, eu vou assinar aqui um contrato com uma empresa de engenharia e tem uma cláusula aqui, como a Vale do Rio Doce, tem uma cláusula aqui de propriedade intelectual que fala que tudo que eu fizer dentro desse contrato é de propriedade da Vale do Rio Doce. E eu estou quase terminando aqui uma tecnologia nova que eu estou criando, que eu vou usar no contrato da Vale. Para eu me resguardar, será que não vale a pena eu já entrar com o depósito antes, então, desse contrato? Tudo bem, eu não mudo o contrato, mas eu analisei, eu vi os riscos e eu tomei a minha atitude com base nesse risco que eu percebi. Perfeito. É um jogo de xadrez. Exato. Eu preciso saber jogar. Exato. Eu falo que a empresa hoje ela tem que ter um advogado junto com ela, olhando e entendendo justamente esses movimentos, porque
Uma coisa era quando a gente tinha, vamos pegar aí, década de 90, quase 2000, mas depois que a gente tem um mundo totalmente globalizado, a gente não tem mais nenhum tipo de fronteira. A gente compra e vende para o mundo todo, culturas diferentes, empresas hoje que são multinacionais. Eu preciso saber jogar esse jogo. Exato, você precisa. Eu falo assim para os meus clientes: olha, a gente vai fazer de tudo para que o contrato seja o melhor para você. Mas não se esqueça que quando o contrato é com uma empresa muito grande, é uma pessoa que tem muito mais poder que você, o contrato pode ser descumprido. E aí existe o custo de descumprimento do contrato. Então, a gente pensar em qual vai ser esse custo de descumprimento e o que a gente vai fazer se esse contrato for descumprido, e pensar também como é que a gente pode se precaver para, mesmo se esse contrato for descumprido, você não entregar ali todo o ouro, né, toda a sua inteligência e o seu esforço. Então, por exemplo, pensar em algumas estratégias que a gente chama de segredo industrial. Então, ali, fazer uma divisão operacional de como é que aquilo vai ser, como é que aquele serviço vai ser prestado. Vou desenvolver um software aqui para uma pessoa que é parceira de uma empresa muito grande, tal, tá. O que eu vou entregar para essa? Que acesso essa empresa vai ter a esse software? Então, pensar, por isso que eu digo de sentar antes de chegar no contrato. Que muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele olha e fala assim, nossa, que grande oportunidade, eu vou fazer na parceria, vai ser bom para todo mundo. E é justamente a hora que você perdeu a propriedade intelectual daquilo que você criou. Se ela não está protegida, não é isso? Exato, porque, por exemplo, é isso, né? É um sonho, nossa. Poxa, eu vou contratar com o Bradesco, eu vou contratar, sei lá, com a Vale, como eu falei, eu vou contratar com uma Souza Cruz. Nossa, que maravilha, né? Só que aí, às vezes, essa empresa, poxa, para ela conseguir ali pagar uma multa de um contrato, não vai ser nada. Ou para ela conseguir replicar ali o que às vezes você demorou meses para fazer, depois que você já fez, testou. Então, você aí também pensar realmente como, né, operacionalmente você vai se proteger, né? E pensar aí também em questão, porque grandes empresas, às vezes, elas pedem também muitas personalizações. E aí o seu produto deixa de ser o seu produto que você está vendendo para o mercado para ser um produto exclusivo daquela empresa. Perfeito. E aí você também se perde no caminho da sua empresa. Né? E aí você tem um cliente que, às vezes, a empresa até pode ficar seu cliente por muitos anos. Só que aí, uma hora, esse contrato vai acabar e você fez um software que serve exclusivamente para aquela empresa. E o resto do mercado? E aí tem que entrar a estratégia de negócios. Exato. E do time de vendas. Exato. Que é você não ficar refém de uma única empresa. Então, perfeito, você tem ali de onde está saindo o seu faturamento principal, mas o que eu vou criar, o que eu vou desenvolver para atender outros mercados? Eu jamais posso ficar refém de uma grande empresa. Exato. Porque, sei lá, E por mais que a gente fale isso e repita, todos os dias isso acontece. Exatamente, né? Exatamente. E aí, papel do jurídico nessa situação? É exatamente eu fazer um contrato que não garanta uma exclusividade daquilo que eu estou desenvolvendo para aquela empresa, por exemplo. Ou então garanta exclusividade só nas adaptações que eu estou fazendo no meu software para ela, porque aí faz sentido. Mas se você tem, que é o contrato padrão, que tudo é sempre exclusivo, pronto, você já não consegue ter essa possibilidade, ou então você até faz, mas aí você fica num risco enorme ali de uma multa, de perder o contrato, de se queimar no mercado. Então, são coisas que têm que ser pensadas, e pensadas de preferência antes de acontecer o problema. Antes de você assinar, né? E de você ficar refém daquilo tudo. Exato, porque é aquela coisa, depois que derramou o leite, nem um abraço. Né? Não precisa nem querer chorar, que não tem o que fazer. Exatamente. E dentro da propriedade intelectual, a gente fala muito de marcas, patentes, o que a gente pode proteger? Todo tipo de conhecimento, todo tipo de produto, maquinário, tecnologia.
Não exatamente, tem algumas regras, né? Porque você pensa que a marca, a patente, né, todas as leis ali de propriedade intelectual, elas vão trazer um monopólio para a pessoa que faz o registro, a proteção ou a criação. E o monopólio, em regra, é uma coisa muito boa para a economia, certo? Então, ali o Estado, ele estabelece limites fazendo o balanceamento para dar um prêmio e incentivar que as pessoas continuem criando coisas novas, continuem ali desenvolvendo, né, a ciência, a tecnologia, mas ao mesmo tempo também que a sociedade não fique ali refém daquelas pessoas. Então, sempre existe esse sistema de pesos e contrapesos. Então, por isso que a gente tem prazos de patentes, né? Por isso que nem tudo pode ser patenteável. Não pode, porque a gente ouve muito. Mas eu criei aqui o meu método exclusivo. Posso patentear o meu método? Não pode patentear o seu método. Você pode escrever um livro com o seu método e registrar o livro, por exemplo. E aí você vai trabalhar nas regras de direito autoral para ver quem plagiou o livro ou não. Mas patentear o método? Não pode patentear o método. Eu posso patentear uma equação matemática? Não posso patentear. Por quê? Porque é de interesse que aquilo fique em domínio público, para que aquilo possa ser usado por mais pessoas para multiplicar as ciências, descobertas, né, a inovação. Perfeito. E a marca é mais ou menos o mesmo sentido. Então, nem tudo pode ser considerado uma marca, né? Existem países que têm mais elementos que podem ser considerados marca, né? E existem países que têm menos. O Brasil não tem tantos desses elementos. A marca ela sempre tem que ser percebida visualmente. Tá. Então, por exemplo, não pode ser um cheiro. Mas a gente sabe que tem muitas marcas que a gente identifica pelo cheiro. Sim, pelo cheiro, né? A Melissa, por exemplo, tradicionalíssimo. Exato. Lojas de decoração, tá lá, você sabe. Exatamente, você sabe qual que é o cheirinho característico daquela marca, mas não pode ser protegido como marca. Poderia se falar numa proteção ali do que a gente chama de trade dress, que são algumas outras características do negócio que no conjunto vão identificar aquela marca, vão trazer o diferencial. E aí, né, se outra marca do mesmo segmento usar, pode ser feito ali uma tese de uma concorrência desleal, um aproveitamento parasitário daquela marca. Mas não, a gente tem várias regras, né? E é importante a gente saber isso. Seria o que constitui a percepção da marca. Aroma, cheiro, cor, essa construção que aquela marca criou. Disposição também, então alguns layouts de site, até às vezes algumas coisas da forma de atendimento. Aí sim, existem construções e construções sobre esse tema, né? Vai ter que analisar caso a caso, realmente, né? Mas as leis do Brasil não têm proteções específicas ainda para isso. Né? Porque as leis do Brasil, elas são mais baseadas no direito, mais voltadas para o direito da sociedade, das pessoas, do que simplesmente para o direito da empresa, nesse sistema de pesos e contrapesos que eu falei. Então, a gente sempre tem que pensar assim, para que serve uma marca? Né? Para minha diferenciação no mercado. Então, para eu conseguir me distinguir dos outros concorrentes, para um consumidor também, né, do ponto de vista aí da sociedade, o consumidor não comprar gato por lebre, não comprar um produto ali que ele achava, né, que às vezes a gente fica com medo, né, eu vou comprar no marketplace e tal, será que vai vir o verdadeiro? Ou o genérico. O genérico, boa. Então, o genérico. Qual que é, né? Então, o que vem? Vem o Nick ou vem o Mickey? Exato. Tá vendo? Vem a Nike ou vem a Mike? Quem vem? Né? Então, a marca tá aí para isso, né? E é por isso que os concorrentes não podem usar a sua marca. E você que investiu em qualidade, investiu em marketing, investiu em posicionamento de mercado e teve lá um esforço para colocar aquele produto para ser vendido e para se posicionar, não é para qualquer um ir lá copiar.
Então, existem esses dois pontos. Então, a gente pensa na propriedade intelectual e na marca, não só ali como um escudo, mas como uma espada também para você derrubar os seus concorrentes, né? E você conseguir notificar, você conseguir, por exemplo, proteger o custo do seu clique, porque é ilegal uma empresa que não seja dona da marca, por exemplo, anunciar o nome da marca como palavra-chave no Google. Então, várias ações ali para você proteger o seu investimento. Mas aí teve um desenvolvimento gigantesco quando entrou essa questão do Google e do digital, porque no começo a gente teve empresas colocando palavra-chave do concorrente que já estava muito melhor posicionado e só depois que o pessoal foi descobrir. Sim. Então você tem, não é? Mas teve vários casos. Até hoje tem. Você usa, coloca, e aí depois que o pessoal vai descobrir que você está usando ali algum tipo de palavra. Isso é ilegal. Não faça isso. Certo? Não pode. Isso é ilegal. Não faça esse treco. Exatamente. Além de ser uma boa estratégia, né? Porque se eu digitei lá que eu quero um tênis da marca tal, eu sei que eu quero tênis da marca tal. Não adianta. Você vai pagar lá pro Google um clique e não é isso que eu estou entregando. Exato. E aí já leva embora a credibilidade da tua marca, da tua empresa. Eu acho que uma coisa também importante para a gente dizer é sobre o uso da marca, quando a gente vai fazer o registro dela, não é sobre se você está usando ela primeiro ou não, é quem entrou com um pedido, com requerimento daquele uso de marca. Eu costumo dizer pro pessoal que faz mentoria comigo, ou que tem papo de valor comigo, eu falo assim, você já registrou sua marca? Você vai começar um negócio novo, a primeira, é igual criança quando nasce, registra. Exato. Registra. Quando a sua empresa nasce, é um filho, cara. Você não tem que registrar? Registra, cria o nome, vê se está disponível. Como é que funciona isso, cara? Fala pro pessoal. Exatamente. No Brasil, você só adquire ali a propriedade da marca como registro, não como uso. E quando você tem ali, faz o registro da marca, você tem que pensar que ela vai virar um ativo da sua empresa. Ela vai, inclusive, aparecer lá no seu ativo intangível. Quanto vale uma marca? Quanto vale uma marca da Apple? Quanto vale uma marca da Coca-Cola? Você concorda que muitas vezes é mais valioso do que a fábrica, do que muitos ali bens físicos? Sim. Então, pensar que a marca da sua empresa ela não é ali um custo burocrático que eu vou ter porque tem que registrar isso já que eu abri uma empresa. Não é isso. Você vai registrar ali o seu nome que depois você vai poder licenciar, você vai poder franquear, você vai poder, como eu falei, proteger a sua posição de mercado, impedindo aí que os concorrentes, usem um nome parecido como o seu, ou simplesmente copiem o seu nome e estejam aí se apropriando, da história que você fez para você. Então, assim, para mim, se você realmente acredita no seu negócio, você vê ele como um quebra-galho. Eu fui demitida, tô aqui fazendo isso, abri uma empresa. Não. Você quer a sua empresa, você tem um plano de 5 anos para ela, de 10 anos, é o que você está dedicando ali a história da sua vida para isso, é o trabalho da sua vida, você tem que registrar, é o mínimo, é a primeira proteção. E a gente vê muitas empresas que já estão há anos no mercado e não estão com essa marca registrada. Exatamente, e aí é bem esses casos que ela só vai se dar conta quando ela recebe uma notificação de uma pessoa que começou a atuar, às vezes, há 2 meses e notifica. E não necessariamente é um caso, que a pessoa que está fazendo essa notificação está agindo ali de má fé, de forma errada, Às vezes, realmente, dependendo da empresa, da atuação em segmento, em localidades muito diferentes, e o segmento local, às vezes acontece isso, realmente, O Brasil é muito grande. Quando você fala ali de registro de marca, você está protegendo o território nacional inteiro dentro do seu segmento. Sim. Então, pode acontecer, mas a questão é que qual que vai ser o impacto para a sua empresa disso? Além da questão de você falar com todos os seus clientes, aí você vai ter que mudar todas as suas redes sociais, você vai ter que fazer um rebranding, você vai ter que gastar, se você tem uma loja física, pensa que você vai ter que mudar a fachada, você vai ter que mudar tudo, todo o material promocional. Então, assim, o custo disso, o prejuízo disso é enorme. Gigantesco. Exato. É gigantesco.
Gigantesco. Eu cheguei a ver casos de empresas que estavam para inaugurar e 2 dias antes se foi notificado, porque... E é uma coisa importante de dizer, tá? Quando a gente faz o registro de marca, sempre tem alguém acompanhando para saber se está usando de forma indevida, como que está esse posicionamento. E identificaram através de Instagram, através de Google, que aquela marca estava sendo utilizada por uma pessoa que não podia. Exato. E aí, e era mesmo segmento, era mesmo tudo. Então, não tem o que fazer. Porque, até uma curiosidade minha, se for de segmentos diferentes, pode? Não pode? Como é que funciona ter nomes iguais? Porque é difícil você criar nomes, né? Ser criativo a todo momento e batizar a criatura com um nome diferente. Exatamente. Inclusive, essas pessoas que falam, não, mas minha marca nunca ninguém vai copiar. O ano passado, 2025, foram 500 mil pedidos de registro de marca no INPI. Então, assim, 500 mil. Será que ninguém vai pensar no nome da sua marca? Vai. Talvez pensem. Vai. Talvez pensem. Mas essa questão aí de segmentos diferentes, a gente tem no registro de marca uma regra que é o princípio da especialidade, que é, novamente, para fazer esse balanço entre direito da sociedade e direito da empresa. Então, eu não quero, poxa, a minha empresa aqui, ela vende calçados, poxa, eu não posso impedir o resto do mundo inteiro de qualquer outra empresa de usar aquele nome. Tá? Então, em regra, a gente tem o princípio da especialidade, que vai ser para aquele segmento, ou segmentos conexos, né? Então, sei lá, eu vendo uma marca de... uma indústria que vende uma marca de massas e um restaurante com aquele nome. Então, eles são o que a gente chama lá de classes, que é a diferenciação de segmentos no INPI, só que existe uma conexão. Então, existe ali uma capacidade de confusão do consumidor, dele achar que aquele é o restaurante oficial daquela marca, daquela indústria, então, para também proteção do consumidor, você não poderia, tá? Não é uma análise que o INPI faz, tá bom? O INPI só faz uma análise dentro da mesma classe, como regra, mas é uma questão que, se for levada à justiça, ou que se for alegada ali numa oposição, que é, né, um procedimento que a gente faz dentro do processo administrativo de registro de marca, aí o seu registro pode ser negado. E a gente aí tem outra seção, que são as marcas ali de grande renome. Então, eu não posso registrar Coca-Cola, mesmo que eu seja uma empresa de consultoria, por exemplo. Porque aí você vai usufruir disso, de tudo que eles já construíram. Exato. Vou colocar o nome de Walt Disney, Pixar. Não tem como. Exato. E nem nomes parecidos também, né? Porque a gente sabe aí a criatividade do brasileiro, né? Vai querer colocar o nome da sua empresa de Tota-Tola. Não vai chegar. Exato. Não. Gostou, Jéssica? Tota-Tola. Não é? É o seguinte, o não eu já tenho. Eu vou buscar humilhação. Entendeu? Vai que cola. Eu vou tentar. E aí vê o que acontece. Olha que maravilhoso. Mas a gente tem vários casos aí. A gente tem um caso famoso do Carreplúvio. Subiu no Instagram. Então, maravilhoso. Só que assim, o problema é que até a marca, né? O logo era tudo igual. Quem tem limite é município. O brasileiro não tem limite. Maravilhoso. Esse é quem mais que tem, assim, de coisas divertidas que você lembra? Putz, agora eu não lembro. Eu vi uma vez com alguma coisa do Facebook também, já vários. Tinha aquela escolinha que usava o símbolo do piu-piu também, aí também a parte de direitos autorais, eles tiveram que parar de usar. Bom, jogou no Google, eu acho. É muito legal. Exato. Nossa, exemplo é o que não falta. A gente depois podia puxar, né? Fazer umas coisas até. Trazer. Só de exemplos isso aí. Não pode. Casos pitorescos. Exato, porque é maravilhoso. E, Cá, hoje você faz parte do Recomendo. Você entrou em janeiro desse ano. Eu gosto muito de ver a sua movimentação, a forma como você realmente se envolve, não só com o time de São Caetano, que é o que você faz parte, mas também de outros times, visitando, palestrando. Como é que está sendo essa experiência para você?
Nossa, tá sendo maravilhoso, assim. Eu já tinha participado de outros grupos de networking antes, mas assim, não tem nem comparação que eu recomendo. Eu vou falar que assim, eu conheci o Recomendo um ano antes de eu entrar. Uhum. Entrei porque eu tinha trauma dos outros grupos que eu participei. Vem pro Recomendo que a gente tira esse trauma. Assim, pessoas que eu tô formando um vínculo de amizade, de confiança mesmo. É um ambiente seguro, né? Porque a gente Boa. sabe, falamos aqui várias vezes que empreender não é fácil, você tem dificuldades ali diversas, jurídicas, financeiras, de cenário, né, Uhum. nacional, de todas as ordens, né? E eu recomendo, assim, tá sendo realmente um apoio e um porto seguro nisso. Que legal. E assim, poxa, o meu segmento nem sempre você vai precisar, né, da atuação de uma advogada, né? Às Uhum. vezes você tá tudo certo, né? Tá tudo resolvido. E poxa, né, eu entrei em janeiro, a gente tá aqui, né, no finalzinho de março, não, comecinho de abril, já comecinho de abril já. O episódio você tá assistindo agora em maio, mas a gente gravou hoje dia 10 de abril, olha que maravilhoso. Exato, exato. E eu já tô começando a colher os frutos de participar do legal. Recomendo, Uhum. né? Não os frutos de amizade, os frutos de ter uma reunião leve, agradável, isso daí já desde o começo. Da gente ir no shopping, compartilhar Exato, presente, ajudar com exatamente. legal aquele dia, né, cara? Eu curti. E os frutos aí do negócio também. Então, assim, tá sendo As parcerias, né, Cá? perfeito. Porque eu tenho visto dentro das suas movimentações, e eu falo muito sobre isso também quando a gente tá em um grupo de networking que ele é criativo. Você constrói novos produtos. Sim. E como toda construção, você vai naturalmente levar um tempo, faz as reuniões, vai desenvolvendo esse novo item que vai entrar no portfólio. Mas ele te dá uma riqueza de oportunidades muito grande. Exatamente, exatamente. Você ter pessoas que você pode, desde não só troca de indicação, mas criar produtos em conjunto mesmo, Sim. né? Então, assim, por exemplo, dos serviços jurídicos do escritório é o compliance com a LGPD. E a gente colocou parceiros ali do Recomendo que fazem a parte de cibersegurança, que é o casamento perfeito. Né? E torna-se muito mais fácil vender para o cliente, porque o cliente também, ele, né, se ele centralizar tudo num fornecedor confiável, ele também vai ter menos tempo de gestão, ele vai ter, às vezes, um custo menor, mais otimizado, então acaba sendo bom para todo mundo, né? Exato. E se você pudesse trazer assim, você falou, mas algo que você fala, pô, isso daqui é o grande diferencial, é isso que eu gosto, é isso que eu curto, o que você sente assim que eu recomendo é diferente, além dessa leveza e tudo mais que a gente traz? Eu acho que o acolhimento e assim, as pessoas, eu sinto uma sinceridade das pessoas maior de realmente querer ajudar você, querer ouvir, querer entender o seu negócio, não tá ali só para mais, uma reunião aqui comercial que eu tenho que fazer, que eu só tenho que dar um chequezinho numa planilha que eu fiz da reunião. Não, realmente você cria uma conexão. Legal. Você cria uma conexão. É realmente ali uma rede de apoio, né? O net. O working a gente faz e a gente também faz uns raps, que também é muito bom, né? Que é sempre muito leve, muito divertido. Cá, algo que a gente não tenha abordado, que faltou de repente eu te perguntar aqui, ou entregamos o conteúdo? Eu acho que a gente entregou tudo. Maravilha. Né? Acho que tá bom. Tem uma coisa que a gente não entregou. Como que o pessoal te encontra para poder conversar contigo, para o empresário que está aí com um contrato social, ou que ele vai começar a montar uma sociedade, como que ele te encontra? Certo. Então pode ser tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Camila Catanho. Aí no Instagram tá Camila_Catanho e no LinkedIn Camila Catanho. Animal, pode ser por ambas as redes. Boa, você vai ser super bem atendido. Ela manja demais dessa parte de contratos, de tecnologia. É uma delícia conversar com ela, uma pessoa super antenada.
Então, eu quero te agradecer demais pela sua participação. Aprendi muito aqui hoje com você, foi incrível. Ah, obrigada. Sempre bom os nossos bate-papos. Ah, é uma delícia. E o espaço é sempre seu, a casa é sempre sua. Super obrigada. Agradecer também a Belga Produções, agradecer a Cisbec, que sempre são os parceiros aqui do Recomendo, e fazer um convite para você. Vem tomar um café conosco aqui no Recomendo. Permita-se ter uma experiência de um evento empresarial com qualidade, com leveza, com muita alegria e que vai te acolher e ajudar você a ter mais negócios, a conhecer, né, fazer amizades e ter Exatamente. mais oportunidades, que isso tudo é o que a gente busca, certo, Ká? Ter parceiros para andar aí nessa trilha do empreendedorismo. Exatamente. E eu te vejo no próximo Recomendo Cast. Fico com vocês até segunda. Um super beijo. Obrigado. Hakuna Batata, o senhor dos pastéis, meu salgado favorito, Pet Shop Beliscão, Ice Te Pego de Ice, maravilhoso. Maravilhoso, cara. Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo